Boa noite, meus irmãos. Desculpa, eu precisei encerrar a live porque senão ia ficar muito extensa. Minha vizinha veio aqui, agora 21 horas e 14 minutos, dia 10 de janeiro de 2024. Perdão, precisei encerrar a live, senão ia ficar muito extensa. Eu só vou repassar aqui aquilo que eu já li, tá? Que Coríntios 13, nós começamos a live lendo Coríntios 13, que fala do amor, né? O amor, a caridade. E nós estamos falando sobre profetizar. O que é o profetizar, né? O profetizar é exaltar a Deus. Não é só falar do futuro, mas exaltar a Deus. Olá, Aline. Olá, seja bem-vindo todos. Desculpem aí, viu, gente? Desculpem que eu não podia deixar. Ela é uma criatura incrível para minha vida. Então, quando ela vem aqui, não posso deixar ela sem conversar, né? Mas vamos lá. Então, 1 Samuel 19, 20 e 21 está dizendo sobre Davi, dizendo sobre... Ai, Isabel, quem dera, minha irmã, que eu se fosse arrebatada. Já tivesse chegado a hora para todos nós, né? Mas vamos lá. Então, vamos lá. Eu começando de novo, comecei lendo 1 Coríntios 13, que fala do amor, tá? Do amor. Fala dos dons do Espírito e que o amor excede aos dons do Espírito, né? Nós precisamos ter amor antes de tudo mais. E fala também sobre profetizar. Nós vamos falando aqui 1 Samuel 19, versículo 20, diz que Saul enviou mensageiros para apanhar Davi. E quando eles viram a companhia dos profetas profetizando e Samuel liderando sobre eles, o Espírito de Deus desceu sobre os mensageiros de Saul, e eles também profetizaram. E quando isso foi dito a Saul, ele enviou mais mensageiros, e também da mesma forma profetizaram. E Saul voltou a enviar mensageiros pela terceira vez, e eles também profetizaram. E ele então também foi para Ramá e chegou a um grande poço que está em seco, e ele perguntou e disse: onde está Samuel e Davi? E foi dito: eis que eles estão em Naiote, em Ramá. Então nós vemos aqui o poder de Deus. Quando nós estava comentando aqui, né, sobre as crianças que estão sendo obrigadas a ingerir, né, o suco venenoso, né, a colocar nos seus corpos o suco venenoso, e que esse pessoal do Senaqueribe, eles não vão ter pena, não, eles vão partir para cima, a não ser que haja um levante, mas tem que ser muito forte. Mas o povo, como é domesticado a receber coisas do governo, então eles vão às últimas consequências, por causa de um mísero dinheiro, porque não confiam em Deus, confiam no governo. Mas aqueles que confiam no Senhor, que nós somos aqui neste mundo nós somos embaixadores do céu, certo? Todo embaixador tem uma embaixada, todo cidadão dos céus tem uma embaixada para se socorrer. A nossa embaixada é as asas do Altíssimo na sombra do Onipotente, lá é a nossa embaixada. Então nós temos que nos refugiar na embaixada. E quando eu me refugio na embaixada, eu posso profetizar, porque eu vou buscar o auxílio que eu preciso do meu Senhor, do meu Criador. E qual é o auxílio que eu preciso? Proteção. Então eu profetizo: Senhor, a tua palavra diz que o Senhor vai nos guardar até o fim dos tempos. Então eu invoco essa profecia para a minha vida, para a vida dos meus filhos, para a vida da minha família. Nós estamos invocando a Ti o que está escrito na Tua palavra. Isso é se abrigar nas asas do Altíssimo. Isso é confiar no poder da palavra. Entenderam? Então nós precisamos buscar. Eu falei sobre Miriam, que Miriam não é uma profetisa. Lembra? Ela passou o Mar Vermelho, ela dançava e cantava, ela salmodiava, ela profetizava. A mulher de Isaías era uma profetisa, Ulda era uma profetisa, Débora era profetisa. Então, meus irmãos, nós vivemos para profetizar as misericórdias do Senhor.
Não é só profetizar o futuro. Ai, vou te dar uma casa, vou te dar... Não, não é nada disso, não. Isso não é profecia. Pode até acontecer, mas não é isso. A profecia é você clamar ao Senhor. No clamor você louva. No clamor você louva ao Pai. Depois vocês vão nos meus stories e olhem lá os meus menininhos clamando, louvando ao Senhor e pedindo a cura para o pai dele. Isso é profetizar. Isso é profetizar. Vamos ver Números 11, 29. Lá em Números 11, 29, o que diz? Vamos lá. Números 11, 29 diz assim. E Moisés lhe disse: tens tu ciúmes por mim? Quisera Deus que todo o povo do Senhor fosse profeta. Olha isso. Quisera Deus que todo o povo do Senhor fosse profeta e o que o Senhor colocasse o seu espírito sobre eles. Anota aí esse versículo. Números 11, versículo 29. E Moisés disse: tens tu ciúmes por mim? Quisera Deus que todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor colocasse o seu espírito sobre eles. Meu irmão, se você tem o batismo do Espírito Santo, você é um profeta de Deus. Presta atenção, por isso você precisa buscar. Você precisa buscar o batismo com o Espírito Santo. Eu preciso buscar. Eu preciso buscar renovação na minha vida do batismo com o Espírito Santo. Nós necessitamos dessa comunhão com o Pai. Porque lá em Joel diz que vossos filhos e vossas filhas profetizarão, terão sonhos. É porque o Espírito Santo está agraçado sobre toda a terra. Ele não está recluso a um povo. Ele está sobre todos nós, sobre toda a terra. E se nós tivermos ele... o caminho daqui para Canaã celestial vai ser mais leve, o fardo vai ser menos pesado. Por isso você precisa, por isso eu estou te incentivando a buscar o Espírito Santo. Entendeu? O Espírito naquele tempo era momentâneo. Ele ia, como eu disse, ele ia lá quando estava Samuel, naquela região. Quem entrava ali recebia. Mas hoje não. Hoje não. Aqui ele ainda colocou João Batista, tinha o Espírito Santo. Isabel, Maria, profetizaram o cântico de Isabel, o cântico de Maria. Elas receberam a visita do anjo. Ana e Simeão no templo, eles eram cheios do Espírito Santo, eles profetizaram exaltando ao Eterno. Vamos ver lá, Lucas 1,67. Vamos lá para Lucas 1,67. Lucas 1, 67. Vamos ver aqui. Lucas 1, 67. Cadê você? Aqui. E seu pai Zacarias ficou cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo... Olha aqui, ó. Zacarias ficou cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo: bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque tem visitado e redimido o seu povo. Tá vendo? Você tá vendo? Ele profetizava em agradecimento. Profetize agradecendo a tua vida. Profetize trazendo as bênçãos sobre a tua vida. Profetize, meu irmão, louvando ao Senhor. Profetiza, está limpando a sua casa? Profetiza enquanto você limpa. Senhor, eu te louvo. Eu te louvo porque o Senhor me deu condições de viver, porque o Senhor me preparou uma vida abundante para que eu possa te servir. O Senhor me trouxe até aqui, o Senhor trouxe para o meu trabalho, para o meu escritório. O Senhor tem me feito prosperar na terra dos viventes. O Senhor tem me ajudado, que eu tenha agraciado os teus filhos com bênçãos. O Senhor tem feito de mim uma... como é que diz? Obra na minha vida. Eu te louvo por isso, te agradeço, porque o teu cuidado está sobre a minha família, sobre a minha casa, sobre os meus filhos. Meu irmão, profetiza. Começa a louvar a Deus dessa forma e você vai ver as coisas acontecerem na tua vida. Você vai ver os ferrolhos se abrirem. Você vai ver as algemas caírem. Você vai ver as muralhas de Jericó derrubarem diante de você.
Presta atenção. Olha lá, profetizar é exaltar o nome do Eterno. Tá vendo? Profetizar é exaltar o nome do Eterno. Agora vamos lá para 1 Coríntios, de novo, capítulo 12. Vamos lá? Deixa eu ver se é o 12 ou se é o 14. Não, é o 14. Presta atenção. Deem uma lida no 12, no 13 e no 14. Eu vou ler o 14 aqui com vocês agora. Segui a caridade, desejais os dons espirituais. Quem é batizado com o Espírito Santo, ele vai ter dons espirituais. Dons espirituais não é o fruto do Espírito. Presta atenção. Fruto do Espírito é uma coisa. Fruto do Espírito é uma coisa que você tem que buscar. Você tem que fazer o teu caráter se render ao caráter de Cristo. E você tem que ter os dons, os frutos do Espírito, está lá em Gálatas 5. Agora, os dons do Espírito é outra coisa, é aquele que recebe o batismo com fogo e esse vai automaticamente receber dons espirituais. Então, vamos lá, vamos ver. Segui a caridade, desejai os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Porque o que fala em uma língua desconhecida não fala aos homens, mas a Deus. Que língua desconhecida é essa? A língua dos anjos. Porque nenhum homem o entende, sendo que em espírito ele fala mistérios. Nem a gente entende quando fala em línguas, somente o Senhor entende. Somente ele sabe o que nós estamos falando. Eu creio, na minha visão, que o dom de línguas angelicais, porque nós não conhecemos, mas a nossa alma, ela sabe. E eu creio que seja as profundezas da nossa alma falando com Deus, na minha visão. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Eu vou pegar a palavra, você faz uma pergunta para mim, né? Você faz uma pergunta para mim, como foi feito aqui na aula, quando eu abri. Como que nós vamos fazer com as crianças, né, que estão sendo, os pais estão entrando em desespero? Como é que eu vou fazer? Então eu vou profetizar. Você que é filho do Pai, do Deus eterno, você é um cidadão dos céus. Sendo um cidadão dos céus, você tem que se abrigar na embaixada do céu. A embaixada do céu para nós que cremos na palavra de Deus é a sombra do Altíssimo, nas asas do Todo-Poderoso. É lá que nós temos que abrigar, nós e as nossas famílias. Estão entendendo? Então, olha aqui, ó. O que fala em uma língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. O que profetiza, ele traz a palavra de Deus, ele traz conselhos, ele traz coisas que vêm do alto, que vão fazer a sua vida subir de degrau. Entendeu? Isso é profetizar. Não é ficar lá, olha, o Senhor está mandando dizer que você amanhã vai receber uma conta poupuda na sua conta bancária. Você vai receber um dinheiro que você não está esperando de um lugar e pá. Não é isso, irmão. Não. Não vou dizer que não possa acontecer, mas não é como aí o povo está fazendo, não. Olha, eu tenho visto cada profecia aí de internet que eu fico assim de queixo caído. Não é isso, isso não é profetizar, não. Profetizar é admoestar, profetizar é consolar, profetizar é louvar, profetizar é edificar, tá? Eu quero que todos vós faleis em línguas. Ele queria, Paulo queria. Mas antes que profetizeis, porque maior é o que profetiza do que o que fala em línguas. A não ser que que haja intérprete, para que a igreja receba edificação. Eu já vi pessoas falando em línguas e ter intérprete. Eu já vi quando era criança. Já vi isso sim, tá? Agora, irmãos, se eu for até vós falando em línguas, de que vos aproveitarei? A não ser que vos fale, ou por revelação, ou por conhecimento, ou por profecia, ou por doutrina.
E até as coisas sem vida que transmitem som, seja a flauta, seja a harpa, se não formarem sons distintos, como se saberá o que está sendo tocado ou dedilhado? Porque se a trombeta der um som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, a não ser que transmitais com a língua palavras bem articuladas. Entenderam? Palavras articuladas. Não é você ficar na mesmice. Não sai daquilo. Não sai daquilo. Não, tem que ser palavras articuladas. Como se entenderá o que é falado, porque estareis falando ao ar? Há tantas espécies de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significado. Então ele está dizendo que tem muita gente falando no mundo, e todas elas têm significado nas coisas de Deus também. Portanto, se eu não conhecer o significado da voz, serei para aquele a quem falo bárbaro, ou o que fala será um bárbaro para mim. Assim também vós, que sois zelosos dos dons espirituais, procurai tê-los em abundância. Meu irmão, se você for batizado com o Espírito Santo, busque do Senhor ter os dons do Espírito. Busque dele. Busque dele ter os dons do Espírito Santo. Isso não é pecado você buscar, isso é uma dádiva. Os dons do Espírito Santo são dádivas do Altíssimo. Assim também vós, que sois zelosos dos dons espirituais, procurai tê-los em abundância, para edificação da igreja. Portanto, aquele que fala em língua desconhecida, ore para que possa interpretar. Eu já vi conheço pessoas que elas falam em línguas e elas mesmas interpretam. Conheço. Tem gente errada por aí? Tem, mas eu não posso tirar a validação dos dons que Deus nos dá. É dado por Deus. Não é todo mundo que tem o dom de Deus, não. Não é todo mundo. Aí você vai ver o fruto do Espírito da pessoa, lá em Gálatas. Qual é a vida que ela tem? Para que ela possa falar dos dons de Deus. Olha aqui, ó. Porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora, mas o meu entendimento está infrutífero. O que farei, pois? Eu orarei com o espírito e também orarei com o entendimento. Eu cantarei com o espírito, também cantarei com o entendimento. Do contrário, se tu abençoares com o espírito, como dirá amém o indouto sobre a tua ação de graças, já que não sabes o que dizes? Então, para que vale eu me expor na frente dos outros falando em língua se não tem quem interprete, se nem eu posso interpretar? Então, eu me retenho porque o Espírito está sujeito ao profeta, tá? Tem gente que diz que... Exatamente, pastor, estava vendo Deus, olha, porque diz assim, como é que diz? Que nós não podemos, prestem atenção, nós não podemos, meus irmãos, viver na bagunça. Coríntios estava vivendo na bagunça, é uma bagunça só no meio do culto. O culto já não era mais racional, era um culto irracional, como tem muitas igrejas por aí. Gente rodando para lá e para cá, gente caindo para um lado, gente caindo para o outro, gritando para um lado. Não, não é assim. Tudo tem ordem. Se você percebe que fala em línguas e que as pessoas não entendem que vai ser um motivo para ter alvoroço, ter escândalo, que seja o que for, não fale. Retenha para você, porque o Espírito está sujeito a você. O Espírito está sujeito à tua vida. Entendeu? Exatamente, pastor. Até a ceia também era para pior. Olha aqui, ó. Porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Eu agradeço ao meu Deus que falo mais língua do que todos vós. Paulo era poliglota, né? Paulo, no mínimo, ele sabia aramaico, hebraico, grego e italiano. Latim, né? Essas 5 línguas ele tinha que saber, naturalmente, porque ele vivia no meio desse povo, né? Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras no meu entendimento, para que pela minha voz eu possa também ensinar aos outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Irmãos, não sejais crianças no entendimento. Na malícia sede crianças, mas no entendimento sede homens. Entenderam? Presta atenção, na lei está escrito, através de homens de outras línguas e por outros lábios, eu falarei a este povo.
e ainda por todos os que não me ouvirem, diz o Senhor. Portanto, as línguas são um sinal, não para os que creem, mas para os que não creem. Mas a profecia não serve para os que creem, mas para os que creem. Se, pois, toda a igreja se congregar em um lugar, e todos falarem línguas, e entrarem aqueles que são iletrados ou incrédulos, não dirão que estáis loucos? Mas se todos profetizarem e entrar um que não crê ou um iletrado, por todos é convencido, por todos é julgado. E assim os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim prostrando-se sobre a sua face, ele adorará a Deus, relatando que Deus está verdadeiramente entre vós. Então, meus irmãos, não desprezem os dons espirituais. Não despreze os dons que Deus nos dá, principalmente os dons de língua. Se o Senhor, na sua busca pelo Espírito Santo, se te der o presente de falar em línguas, fale. Não deixe de falar. Mas se ele não te der também, não fique triste. Porque a maior saber, é mais gostoso saber que você está batizado porque você sente aquele fogo por dentro do teu corpo e você tem palavras de vida eterna, entendeu? Porque para muitos Deus não deu os dons das línguas, mas deu o dom de profecia, deu o dom de admoestação, ele deu o dom de ensino, e ele vai dando seus dons de acordo com o que ele quer, com o que a igreja precise. Mas se por um acaso vier esse dom para a tua vida, aceite. Vindo da parte do Senhor, aceite, meu irmão. Aceite e receba. E fale sempre dentro do teu quarto. Fale sempre os teus a sós com o Senhor. Aqui diz assim: Deus usa seus anjos para nos avisar muitas vezes. Deus manda como resplendor, trazendo a mensagem. Quando se recebe o Espírito Santo, se manifesta o amor pelas almas. O amor sincero, sem interesses. O comportamento muda se você tem os frutos do Espírito. A linguagem da língua, ela é fluida e não repetitiva. Presta atenção. Não é uma coisa que vai e volta, como se fosse um disco furado, entendeu? 1 Coríntios 14, 1 e 2 diz assim. Eu já li aqui, mas vou ler de novo. Segui a caridade e desejais os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis, porque o falar em língua desconhecida não fala aos homens, mas a Deus, porque nenhum homem o entende, sendo que o Espírito ele fala em mistérios. Orar com o entendimento, com a nossa língua materna. Então, se eu estou no meio de outros irmãos, se eu estou no meio da minha família e eu vou fazer uma oração, faça a oração na sua língua materna, naquilo que Deus te mostrou. Judas 20, vamos lá. Judas 20. É aquele livrinho, versículo 20, tá, gente? É aquele livrinho antes do Apocalipse. Judas, versículo 20, diz assim: Mas vós, amados, edificando-vos, e vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito. Busque orar no Espírito. Isso é o orar em línguas, entendeu? Mas se você não foi agraciado com esse dom, não tenha medo que você não tenha sido batizado. Não, eu não falo em línguas, mas porque eu fiz uma opção na minha vida de não falar. Eu pedi para o Senhor tirar da minha vida o dom de línguas, porque eu tinha muito medo de errar. Eu sempre tive muito medo de errar, então eu pedi ao Senhor, como eu vi muita gente falando línguas e profetizando erroneamente, eu falei para Deus: Senhor, a tua palavra diz que é melhor eu entrar no céu sem uma mão do que com as duas ir para o inferno. Então eu te peço, eu não sei o que o Senhor vai achar de mim, mas eu peço que eu não quero mais falar em línguas porque eu não quero errar, porque eu não tenho segurança, porque eu estou vendo muita gente pecar e eu não quero fazer parte desse erro. E eu pedi. Então, eu sei do meu batismo, eu sei daquilo que Deus me deu, eu sei o que Deus tem me dado, eu sei as revelações que o Pai tem me dado, eu sei o que Ele tem me mostrado dentro da palavra.
E eu sei que o batismo do Espírito Santo está na minha vida. Eu preciso da renovação desse batismo. Entenderam? Então, se o Senhor te der a língua, fale. Se não te der, fica na paz do Senhor Jesus. Romanos 8, 26 diz assim. Nós já estamos terminando, irmãos. Já estamos, quer dizer, estamos terminando? Não, estamos indo. Vamos lá. Romanos 8, 26. Romanos 8, 26. Diz assim. Semelhantemente, o Espírito também nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos o que devemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser proferidos. Escuta isso. Olha isso, que coisa linda. Semelhantemente, o Espírito também nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos o que devemos orar como convém. Mas o Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser proferidos. Em outras versões diz com gemidos inexprimíveis. Você sabia também que o gemido inexprimível é uma forma de louvor a Deus? Você sabia que o gemer da alma também é uma forma de louvar o Pai? Você sabia disso? Ele também faz parte dos dons espirituais. A língua, ela é fluida, os gemidos são inexprimíveis. Mas a pessoa que tem que ter os frutos de amor, se você não tiver os frutos de amor, meu irmão, é difícil você ser batizado com o Espírito Santo. Tá entendendo? Se você, por isso eu li primeiro eu li 13 de 1 Coríntios. Porque se você não tiver o fruto do amor, a caridade dentro de você, de nada vai valer você ser batizado com o Espírito Santo. De nada vai valer você profetizar. De nada vai valer você falar em línguas. Não, isso vai ser tudo esterco. Porque se você não tiver os frutos do Espírito que estão em Gálatas 5, você não vai herdar na vida eterna. Para que se obtenha o Espírito Santo é a investidura de poder e serviço à vida diária e ao serviço do reino. Escutou? Para que se obtenha o Espírito Santo? Por que você precisa buscar o Espírito Santo? O Espírito Santo é a investidura de poder, é o serviço à vida diária e o serviço do reino. Devemos produzir frutos espirituais. Testemunho. Entendeu? Nós temos que ter testemunho dos dons de Deus. Vamos ver Efésios 5:18. Vamos lá. Efésios 5:18. Vamos ver o que diz aqui em Efésios. Efésios 5:18. Mateus, Marcos, Lucas, João, Gálatas, Romanos. 5:18. Tá aqui, ó. E não vos embriagueis com vinho, no qual é excesso, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por todas as coisas a Deus Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vocês ouviram? Presta atenção. Nós precisamos buscar o batismo, porque nós não podemos nos embriagar com o vinho, no qual há excesso, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graça por todas as coisas. Não foi bem numa determinada coisa? Dá graças a Deus. Ai, não aconteceu o que eu queria. Dá graças a Deus, louva. Louva o Senhor, você precisa louvar. Nós precisamos louvar, nós precisamos aprender a louvar. Sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Isso é batismo com fogo. Isto é batismo com fogo. Vamos ver o versículo 9, diz assim: pois o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. Você vive disso? Exatamente, pastor, vinho como doutrina. Exatamente, ó.
Você vive do fruto do Espírito, olha o que é bondade, justiça e verdade. Quem tem o batismo com o Espírito Santo tem que ter o fruto da justiça. Aliás, o fruto do Espírito. Bondade, justiça e verdade. Aquele que tem o fruto do Espírito Santo, meu irmão, ele é apto a receber o batismo de fogo. Você vive do fruto do Espírito, do selo que Deus te colocou quando você entrou naquela água, você se batizou lá. Pois é, se você tem os frutos do Espírito, o batismo com o Espírito Santo é um passo, o batismo com fogo. O batismo é uma vez, mas vai sendo acrescentado a unção e os dons, principalmente nos momentos de aflição, para poder testificar de Jesus. Olha uma das coisas que o dom do Espírito Santo vai dar para você: libertação de demônios, liberação de demônios, dom de cura. Meu irmão, nós vamos precisar libertar demônios. Aliás, libertar demônios não, libertar pessoas de demônios. Você já parou para ver o que está acontecendo por aí? O pessoal diz que é fake news, não é. Eu garanto para você que não é fake news. Eu garanto para você que o que o povo está vendo lá em Miami, na Ilha do Mel, em outros lugares, no Peru, não é fake news, são demônios que já estão adentrando a nossa atmosfera. Esses demônios são as estrelas que estão caindo do céu, tá? E eles estão vindo para a grande batalha. Não se esqueça, os ares têm que ficar limpos para o encontro da noiva com o cordeiro. E aonde esses bichos vão? Onde esses demônios vão? Eles estão descendo para a terra. Eles estão, você tem que entender o seguinte: nós vamos ser como nos dias de Noé. Nos dias de Noé não tinha divisão entre o mundo espiritual e o mundo material. Era uma coisa só. Nos dias de Noé era assim que funcionava. E vai voltar a ser de novo. O céu vai mudar de cor. E nós vamos ver demônios nas ruas. Por que essa agenda alien está tão forte? Você já parou para perguntar por quê? A agenda alien está tão forte para o povo não cair duro na rua do que vai ver. E você? Você precisa estar revestido. Você tem que ser investido do poder de Deus. E quem que dá essa investidura é o batismo com o Espírito Santo. Porque você vai ver demônios andando nas ruas como se fosse gente. Você vai ver pessoas incorporadas com o diabo e você vai ter o poder de libertar. Você vai ver pessoas que estão sendo adoecidas pelo diabo e você vai ter poder de curar. Como Pedro. Pedro, ele passava. E os enfermos eram colocados para verem a sombra de Pedro. Entendeu? Verem a sombra de Pedro. E eles eram curados. Eles pegavam, levavam até roupa das pessoas para orarem em cima delas. E pelo Espírito Santo que estavam revestidos dentro dos discípulos, os discípulos tinham o poder de curar. Jesus não disse? Vocês vão fazer obras maiores das quais eu faço. Meu irmão, você tem que se preparar para os próximos dias que já estão aí. Os próximos dias que já estão aí, Deus tem que ter o povo dele na terra. Você é o povo dele? Fala para mim, você é o povo dele? Você está buscando ser o povo de Deus? Então, receba a investidura do Espírito Santo. Todos os dons são por graça. Não são méritos nossos, não. O Senhor dá esses dons por graça. Para receber, precisamos adorar. Você é um adorador? Irmã Ruth, eu não sei nem cantar. Mas, meu irmão, quem disse que cantar só é adoração? Você agradecer ao Pai. Você está dentro do teu carro, em vez de você estar ligando aquele som horroroso, barato, medíocre que tem lá, que você toca de vez em quando, começa a louvar o Senhor. Senhor, eu te louvo, porque a tua presença está dentro do meu coração. Eu te louvo porque eu fui chamado para ser teu servo.
Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor tem falado na minha vida. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso. E você vai ver que as coisas vão fluindo, vai fluindo e o Espírito Santo vai tomando a tua vida. E quando você viu, o fogo do céu desceu. E quando você viu, meu irmão, você está falando em novas línguas. Quando você viu, você está cheio do Espírito Santo. Você não faz ideia o que é ser cheio do Espírito Santo. Você não calcula. A gente já não enxerga esse mundo igual ele está aqui. Não. Você enxerga num patamar superior. É a visão da águia. Você já não consegue ver as pessoas com maldade, mas você consegue ver o que faz a maldade na pessoa. Entendeu? Se somos sinceros, Deus não vai permitir experiências falsas. Presta atenção. Se somos sinceros, Deus não vai permitir experiências falsas. Tá escutando isso? Vamos para Lucas 11. Lucas 11, versículo 9. Vamos lá. Lucas 11, versículo 9. Diz assim. Irmãos, eu sei que às vezes está ficando pesada a palavra, né? Mas eu tenho que trazer aquilo que o Senhor mandou, tá? Então eu estou trazendo aquilo que Deus deu para o seu servo e estou fazendo alguns acréscimozinhos aqui. Diz assim: eu vos digo, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque todo aquele que pede, recebe. E que busca, encontra. E ao que bate, se abrirá. Você está buscando? Como que você está? Você está buscando ser investido pelo poder de Deus, revestido pela palavra? Você está buscando ser uma nova criatura? Para você fazer a diferença nos momentos finais que vão se seguir daqui para frente? Meu irmão, você precisa buscar. Você quer o céu? Você quer a vida eterna? Eu quero. E eu estou buscando. Eu estou buscando ter a unção de Deus na minha vida, porque eu preciso dela. Para enfrentar o que vem vindo aí, meu irmão, se não tiver, nós não vamos conseguir. Olha aqui, ó, o que Javier Palacios falou: não tenha medo quando o Senhor te batizar. Se tens o fruto da salvação, você tem o fruto da salvação? Do Espírito, são os frutos do Espírito. Temos que receber a dádiva, o presente, que é o batismo com fogo. Temos que perseverar. Como os discípulos, eles perseveraram em oração lá no cenáculo. Até que o fogo caiu. Até que as pessoas viram eles falando línguas como línguas de fogo. O batismo nos dá entendimento das Escrituras e entendimento das profecias. O batismo nos dá mansidão, nos dá sabedoria, nos capacita a avançar. O Senhor reparte seus dons a quem Ele quer e como quer. Mas nós podemos buscar também ter os gemidos inexprimíveis quando você chora e a sua alma clama. A sua alma clama por Deus. Vamos ler 1 Coríntios, eu já li, mas vamos ler mais uma vez. 14, versículo 18 e 19. 1 Coríntios 14, versículo 18 e 19. Diz assim: eu agradeço ao meu Deus, que falo mais língua do que todos vós. Paulo falando, né? Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras no meu entendimento, para que pela minha voz eu possa também ensinar aos outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Então, vamos ser criteriosos. Quando você está com o Senhor, você está a sós com Deus. E que você vai louvando, você vai profetizando, você vai falando com o Senhor, o Espírito Santo vai te enchendo e, consequentemente, essas línguas podem aparecer. Mas quando você está falando em público, quando você está se dirigindo a tua palavra para admoestar, para exortar, para consolar,
Então nós falamos na língua materna. Agora pode acontecer, irmãos, de às vezes o pregador ou a pregadora falar em línguas e Deus dá a interpretação ali, Deus tem uma obra para fazer. O que interessa a nós é nós sermos revestidos com o poder de Deus. Você precisa ser. Lá em Atos dos Apóstolos, né? Jesus mandou eles ficarem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos do poder de Deus. Irmãos, nós somos a igreja invisível de Jesus, que vai terminar a obra da igreja primitiva do Senhor. Você crê nisso? Você precisa crer. Você precisa crer. Você é a igreja invisível, terminando a obra da igreja primitiva. Então, se a igreja primitiva precisou ser investida do poder de Deus, nós também precisamos ser investidos do poder de Deus. E o que é que nos dá essa investidura? O batismo com o Espírito Santo. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nesse momento nós estamos diante da Tua presença, te agradecendo, Senhor, porque Tu és um Deus de amor, um Deus de paz, um Deus de justiça. Um Deus, Senhor, que olha para as nossas vidas, olha que nós somos fracos, errantes, somos vacilantes, dependemos da Tua misericórdia. Mas o Senhor nos deu, Pai, uma língua para profetizar, uma língua para enaltecer o Teu nome, um entendimento para compreender a mente do nosso Criador. Nos deu olhos para que nós leiamos a Tua palavra e com o nosso entendimento venhamos a entender o que Tu queres de nós. E eu te peço nesse momento, em nome de Jesus, reveste os meus irmãos e a mim também com o poder do Espírito Santo. Batiza o Teu povo com fogo, batiza o Teu povo com poder. Porque nós vamos precisar dos momentos que nós estamos indo atravessar, não são momentos fáceis. São momentos difíceis. Se nós não estivermos com o poder que vem do trono da Tua graça em nós, que vem de dentro de Ti em nós, porque o Espírito Santo é isso, é o Teu sopro em nós, é o sopro de Cristo em nós, é o poder da palavra em nós. Se nós não tivermos isso, nós não vamos conseguir enfrentar os momentos que estão aí. Pai, eu te peço em nome de Jesus para todos aqueles que aqui estão, que aceitaram esta palavra, porque tem que aceitar. Todos aqueles que buscam ter os frutos do Espírito, porque os frutos do Espírito não é o batismo, é a nossa luta diária para nos transformarmos numa nova criatura. É a nossa rendição à cruz, é a nossa maneira de pedir, Senhor, eu preciso ser transformada. E o Espírito Santo, o batismo com fogo, é a consequência dessa busca. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, abre a mente dos meus irmãos, que nós precisamos buscar este batismo, precisamos estar firmes contigo, precisamos estar, Senhor, calçados com os sapatos da palavra. Eu não lembro agora como que está lá em Efésios sobre os sapatos, mas é mais ou menos isso. Nós temos que estar revestidos com aquela armadura, e aquela armadura, ela é o batismo com o Espírito Santo. Aquela armadura que está lá em Efésios 6 é o batismo com o Espírito Santo. Nós precisamos estar revestidos com a armadura da fé. E nós só estaremos daquele jeito se nós estivermos selados pelo Espírito Santo. Nos ajuda, Senhor, a entrar na cruz e nos despir do velho homem. Na tua sepultura, que nós nos vistamos dos teus vestidos. Sandálias do Evangelho. Obrigado, pastor. Nos vistamos dos teus vestidos e que ao passar no cenáculo nós sejamos revestidos com o poder de Deus para enfrentar as duras coisas que estão aí já. Que nós possamos, Senhor, colocar a mão na cabeça dos nossos filhos e declarar invisibilidade em nome de Jesus aos nossos filhos. Que nós possamos, Senhor, declarar sobre as nossas casas, que as nossas casas são patrimônio dos céus.
que o nosso corpo é patrimônio do reino dos céus e que ninguém vai violar o nosso corpo. Ninguém vai colocar nenhum suco venenoso dentro do nosso corpo. Que Senaqueribe não tem poder no nosso corpo, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo e é batizado com fogo que vem do céu. E assim nós temos a certeza da providência que vem dos anjos que estarão conosco. Irmãos, do mesmo jeito que os demônios já estão aparecendo, os anjos do Senhor vão aparecer para nós também. Aguardem, é uma questão de tempo. Nós vamos ver os anjos do Senhor ao nosso lado. Não tenham medo, em nome de Jesus, o Senhor está me dando aqui. Não tenham medo, o Senhor vai colocar os seus anjos ao lado dos nossos filhos, ao lado das nossas crianças, de uma forma que você não tem noção. Foi como eu vi aquela madrugada, são anjos vestidos de guerra. Não são anjos com roupa branca, não. São anjos vestidos com batalha, roupa de batalha. Eles já estão sendo liberados do céu para atender o povo de Deus que estará aqui na grande tribulação que vai se iniciar há pouco tempo. Se preparem para vocês verem os seus anjos se manifestando na volta de vocês, cuidando de vocês. Presta atenção, o Senhor vai liberar. O Senhor já está liberando. Nós não estamos sozinhos. Nós vamos estar guardados pela grande misericórdia do Senhor, porque Ele nos ama. E no meio da sua ira, Ele vai lembrar da sua misericórdia conosco. Você está entendendo? Você precisa buscar o batismo com o Espírito Santo. Você precisa buscar ter intrepidez na palavra. Você precisa buscar ter ousadia de expulsar demônios. Você precisa buscar do Senhor. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por esse momento que nós passamos aqui. Te peço a proteção do teu Espírito Santo na vida dos meus irmãos aqui. Te peço proteção do Espírito Santo na vida da Jaque, que eu sei que ela está para ter bebê. Te peço, Senhor, proteção na vida da Simone. Senhor, tu sabes o problema dela e eu creio no teu poder. O Espírito Santo entra e essa aflição sai, em nome de Jesus. Te peço pela vida da Suzana, que está em luto, da Joelma, família da Joelma, que está em luto, de outros irmãos aqui que estão passando por situações difíceis, da Aline. Te peço, Senhor, em nome de Jesus, põe teu anjo na frente, dá condições do teu povo enfrentar aquilo que está vindo. Nos capacita, Senhor. Nos leva à frente, nos leva avante. A jornada é pesada. Obrigada, Cleide, em nome de Jesus. A jornada é pesada, mas o Senhor estará com os seus anjos nos guardando, nos blindando. Pai, eu te louvo em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Eu te agradeço por esses momentos, te agradeço pela tua revelação. Te agradeço, Pai, porque tu és soberano. Te agradeço, Senhor, porque o Senhor estará conosco na nossa peleja diária. Senhor, tu estarás conosco, nos guardando através do fogo do Espírito. Eu creio no teu poder, eu creio. Eu não sei se meus irmãos creem, mas eu creio. Eu creio. Eu te louvo, Senhor, e eu te bendigo. No nome honrado de Jesus Cristo de Nazaré, que vive e reina por toda a eternidade. Amém e amém. Irmãos, tem um corinho que eu quero cantar aqui. Amém, amém, Alexandre, amém, Cleide, amém, amém. Eu quero cantar um corinho bem antigo, mas diz assim: se o Espírito de Deus se move em mim, eu oro como Davi. Minha voz está péssima, mas vou tentar. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu oro como Davi. Eu oro, eu oro, eu oro como Davi. Eu oro, eu oro, eu oro como Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu luto como Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu luto como Davi.
eu luto, eu luto como Davi. Eu luto, eu luto, eu luto como Davi. Se o Espírito de Deus se move em você, tudo aquilo que Davi fez, você também vai fazer. Se o Espírito de Deus se move em vocês, tudo aquilo que Jesus disse que fariam coisas maiores do que ele fez, você vai fazer. Entendeu? Exatamente. Aqui faz tanto tempo que eu não canto, que eu nem lembro mais direito. Estou aqui, eu oro, eu canto, eu luto, danço, como Davi. Exatamente isso. Se o Espírito de Deus se move em ti, você vai vencer como Davi. É isso aí, Meire. Eu me lembro desse corinho quando eu era criança. Eu também, eu era criança quando eu cantava. Então, meu irmão, se o Espírito Santo está se movendo na tua vida, busca. Tenha uma vida de oração, uma vida de louvor. Tenha uma vida de entrega na presença do Pai. Porque o Senhor vai entrar, vai te batizar com fogo. Creia no poder de Deus, creia. Nós precisamos crer em nome de Jesus. E aqueles que são batizados serão restaurados, serão renovados. O Senhor vai dar unção dobrada. Pode crer. Creia no que eu estou dizendo. Eu não estou falando de mim. Eu estou falando da parte do Pai. O Senhor vai nos renovar com unção dobrada. Sabe por quê? Porque hoje não se tem mais pessoas que conheçam a palavra. Poucas são as que conhecem a palavra como ela é. E você é um conhecedor da palavra. Sabe por que nós sessentões estamos vivos? Sabe por quê? Porque o Senhor está nos deixando vivo para poder pregar a palavra. Porque a maioria do povo já foi embora da palavra. Já estão em outras coisas, cabala, zorra, essas porcaria toda por aí.